Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo Costa, sou diretor teatral, professor de teatro e arte educador e vou fazer essa videoaula pelo projeto PROAC Expresso Lab 42 e o tema que eu escolhi dentro da técnica que eu trabalho há anos, o nome do projeto é Solte a Bruxa que Existe em Você. Mais pra frente eu vou falar o porquê desse título. Eu gostaria primeiro de falar um pouco sobre a minha carreira. Eu venho desenvolvendo um trabalho voltado para o teatro físico, o teatro na linha do Grotowski, do Suzuki, do Klaus Viana, e ao longo dos anos eu percebi que ao trabalhar com os alunos, eu desenvolvi uma técnica, fui aprimorando essa técnica em buscar o personagem, trazer o personagem de fora para dentro. Como isso? Em vez de aquela interiorização, aquela questão do Stanislavski, né, da gênese do personagem, que também é importante, muito importante, eu fui desenvolvendo esse trabalho com essas técnicas corporais, onde eu trabalho o teatro da exaustão, e eu percebi bons e ótimos resultados. E acabo invertendo, acaba vindo o personagem, nasce do externo para o interno. Por quê? Porque um gesto corporal, e isso depois eu fui ver ao longo dos anos, que acaba sendo também as ações físicas do Stanislavski, né? Então o gesto vai te trazer uma emoção e você começa a desenvolver esse personagem. Como é que eu começo essa aula? Eu, na verdade, desenvolvi essa técnica, trabalho com isso mais com adolescentes, jovens, adultos e terceira idade, mas mais jovens e adultos, no qual eu trabalho a questão física. Primeiramente eu me apresento e aí a aula é desenvolvida, faço uma grande roda, normal, como qualquer aula de teatro, as pessoas ficam à vontade, geralmente com roupas leves, é uma das minhas exigências, e eu começo a trabalhar os exercícios. Trabalho a parte corporal e a parte vocal. Na parte corporal eu começo com aquecimentos leves, giros das articulações, trabalho alongamento, e aí eu parto para exercícios específicos. Trabalho com algumas técnicas que eu escolhi que eu gosto e eu vejo que traz um resultado legal, que é do teatro de Odin da Dinamarca, que é a dança da brasa, tem esse apelido, e aí os alunos, né, os atores, jovens atores, ou mesmo atores profissionais, ficam saltando no lugar, nisso num ritmo, trabalhando a questão cardíaca, dando 3 pulinhos, né, trocando, revezando. Tem a dança da brasa 1, tem a dança da brasa 2 e a dança da brasa 3. A dança da brasa 1, o que é? São 3 saltos, pula, 3 saltinhos com o outro pé, pula, 3 saltinhos, pula, e nisso você controla a respiração. Nisso vai te trazendo um cansaço, nisso vai te trazendo uma exaustão. Partindo dessa dança da brasa 1, eu parto para a dança da brasa 2, que é o mesmo saltinho, 1, 2, 3, salta, 1, 2, 3, sempre trocando os pés, salta. E aí são saltos como o personagem da comédia dell'arte, como um arlequim, né? Então ele passeia pelo espaço. Então o ator, o jovem ator, o aprendiz, ele começa a ter uma percepção também de espaço, a sua posição dentro daquele espaço de aula, ou palco teatral, ou uma sala grande, né? Um piso, geralmente dou preferência espaço que tem um piso de madeira, ou um linóleo, mas às vezes não tem. Então, e ele salta, essa é a dança da brasa 2. A partir da 2, parto para a dança da brasa 3, que são saltinhos curtos. Esse exercício específico é um dos que eu trabalho. Essa técnica, ela vai aumentando o tempo conforme vão passando as aulas, vão passando os encontros. No primeiro dia não adianta eu exigir que o aluno pule 10 minutos, 5 minutos, que não vai aguentar 15, não existe. Ele vai fazer 1 minuto, 2 minutos,
no máximo, e aí a gente parte para outra coisa. Na segunda aula, progride um pouco, melhora um pouco. Na terceira aula vai progredindo ao ponto de chegar, já tive alunos e turmas inteiras de pular 15 minutos, né, de fazer o exercício 15 minutos. Claro, sempre respeitando o limite de cada um. A questão da respiração, e esse exercício ele traz uma respiração do diafragma que o aluno, né, o ator, o jovem ator, ele vai soltando conforme cada salto. Essa é uma das técnicas que eu trabalho para o início dos exercícios específicos. A partir dessa exaustão, ele já está cansado e ele já está começando a ficar desprovido de egos. Então eu parto para um segundo exercício, que é um exercício, uma das técnicas do Tadashi Suzuki, que geralmente eu uso uma madeira no chão ou um instrumento musical. Eu costumo fazer com um tambor, e aí eu começo bem devagar. Eles já estão aquecidos, né, porque isso aquece muito. Então, cada batida, ele tem que fazer um gesto e uma careta. Só que eu começo como? Eu começo como se ele tivesse um foco de luz apenas na mão direita. Então, eu bato uma vez, aqui a mão vai mudando a fotografia. Eu brinco que são fotografias. Durante um tempo assim, faço com a mão esquerda, o braço esquerdo, com a perna direita, com a perna esquerda, com o abdômen. Ele só pode mexer um tronco, como se tivesse um foco na região abdominal dele. E depois eu faço só no rosto, onde ele vai fazer caretas sem mexer o rosto. A partir do momento que ele fez toda essa técnica, aí que vai começar mesmo o exercício propriamente dito. Ele fica de cócoras, na primeira batida ele levanta, e a partir da segunda batida ele vai fazer um gesto de uma careta, 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 e vai mudando. Quanto mais torto, quanto mais feio, quanto mais esquisito, entre aspas, for, melhor. E ele congela. Nesse congelar ele tem que prestar atenção na sua respiração, não deixar de respirar, procurar respirar normalmente. E isso vai o quê? Dando força e preparo físico. Uma vez feito algumas repetições, também no começo não é longo, né? Então a primeira vez é feito em pé, de cócoras, fica em pé. A segunda vez eu trabalho na primeira batida levantando a perna direita, e ele faz tudo, um gesto de uma careta, um gesto de uma careta, um gesto de uma careta, sem poder encostar, por exemplo, o pé direito no chão. Aí depois troca, não pode encostar o pé esquerdo no chão. Uma vez feito essas 3 etapas, ele vai sentar no chão, e a primeira batida ele vai tirar os braços e as pernas do chão, vai se apoiar no cóccix. E aí, cada gesto, cada careta, cada batida é um gesto de uma careta, um gesto de uma careta, sem encostar os pés e as mãos no chão. Por último, eu dou a última batida e eles deitam e dão uma relaxada para descansar e sentir, constatar como é que está a respiração deles. Nesse interim, ele já está num trabalho de exaustão, ele já está liberado dos seus egos, parte dos seus egos, parte dos seus problemas externos. Ele está voltado para a sua consciência corporal, ele está voltado para o seu corpo, começa a perceber que partes do corpo dele que ele não trabalhava, ele passou a trabalhar, partes do corpo dele que ele não usava ou não tinha costume de usar, por uma questão até social, né? Ele passou a usar. Então esse é um dos exercícios. Então ele está pronto para improvisar, né? Então o que a gente vai fazer? Eu começo a trabalhar noções de espaço, noções de planos, trabalho plano alto, médio e baixo, deitado, agachado, sentado, em pé.
Então ele vai trabalhando esse plano. Como eu trabalho isso? Também com instrumento musical, eu vou batendo num ritmo, geralmente contando até 8, ele cria esse movimento, então ele vai ampliar esse movimento dentro do espaço dele. Tudo isso são exercícios individuais. Ainda não existiu exercício em grupo, nem em dupla, nem em trio. Aí o ator, a atriz, o jovem ator, a jovem atriz está voltado para o corpo dele. Uma vez feito isso, ele passa por esses planos, né? Baixo, médio e alto, e vai e volta algumas vezes, contando cada plano que ele tem para passar, movimentando o corpo. Ele tem 8 tempos, depois eu passo para 4 tempos, depois para 2 tempos e depois para 1 tempo, onde o movimento vai ser mais rápido, bem rápido. Porém, eu peço e falo para eles tentarem seguir o movimento que ele criou primeiro, lá nos 8 movimentos que ele fez, o primeiro, no começo. Então, cria-se uma coreografia, né? Corporalmente falando, ele cria uma coreografia, então ele repete um gesto, repete esse gesto que começou lento, porque ele passou em 8 tempos, ele passa, quando ele vai para 1 tempo, ele passa a ser rápido, né? Então ele vai fazer esse passo como se fosse um passo de dança e vai alcançar do plano deitado ao em pé muito rápido. A partir deste momento, eu trabalho outras coisas que vão ajudar esse jovem ator a descobrir a sua capacidade corporal. Então, o que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar a noção de espaço, onde ele vai andar por esse espaço, fazendo esses movimentos corporais, ainda em um exercício individual e ainda sem contracenar. Uma vez feito isso, esse jovem ator, esse jovem aluno, ele vai já estar com o seu corpo e vai estar mais descontraído, vai estar mais desinibido, vai estar mais ativo para receber as propostas e os estímulos que a personagem que ele for fazer exija. E a partir do momento que ele for estudar uma personagem, ele vai ter essa facilidade em o quê? Em puxar emoções, em ter emoções, em buscar emoções por meio desse movimento corporal. Uma vez feito todo esse exercício, o que eu faço? Nós colocamos em linha e trabalhamos como se fosse uma diagonal no palco. Eu fico de um lado e os alunos no meu lado oposto e passa um por um, primeiro caminhando para reconhecer o espaço, depois correndo, e correr de uma diagonal a outra, fazendo a diagonal, né, como se fosse da coxeia fundo direita para a coxeia frente esquerda, e passar correndo mesmo. E não é fingir que corre, é correr de verdade. Por quê? Vai passar o que ele vai fazer mesmo, então ele vai ter que correr de verdade. Depois eu peço para ele correr e pular, depois correr, pular, nesse salto dar um grito, né, como se fosse uma explosão, e continuar. Nisso ele acaba a diagonal, ele vai para o final da fila, vai o outro, vai a atriz, e aí eu vou pedir que ele faça a passagem experimentando esses planos. Uma vez passando pelo plano, esse movimento que ele fez, ele vai passar pelo movimento deitado, agachado, em pé, mas ele que escolhe, ele tem toda a liberdade de criar, então é uma improvisação corporal. É aí que ele vai começar a improvisar corporalmente. Passando por esta etapa das diagonais, entra a primeira etapa do trabalho em dupla. Então eu vou fazer sair nessa mesma diagonal de 2 em 2, indiferente do gênero, vai pela coincidência que está na fila, e essas pessoas vão se olhar e vão contracenar esse movimento
corporal e vão experimentando gestos onde eles não podem se tocar e nem encostar. E sim, um vai improvisando em cima do movimento do outro e atravessa a diagonal. Esse é um momento. Num segundo momento, eles vão fazer a mesma coisa com uma pausa, porque a gente vai começar a trabalhar as pausas de intenção. Pausou, olhou, escolheu um canto do espaço, né, da sala de aula, do teatro, acabou a pausa, continua. A partir, depois deste primeiro momento de consciência corporal, eu vou trabalhar um exercício que aí começa a criar os personagens. O que é que eu proponho? Eu sempre proponho um exercício de criar uma carcaça. O que seria essa carcaça? Tem várias técnicas. Uma das técnicas que eu uso são pedaços de pano de 1,5 m, 2 metros. Separo em duplas os alunos e eles vão, enquanto um passa o pano pelo outro, o outro vai fazer força puxando esse pano, ele escolhe os pontos de apoio, ou a testa, ou o peito, ou a cintura. Ele vai forçar e o que está atrás também vai segurando, como se não quisesse que ele fizesse movimento, que ele andasse. E eles vão andar por esse espaço cênico. Primeiro, um vai puxando e o que é puxado vão experimentar, vão andar vários, mais rápido, mais lento. Determinado tempo eu troco, o que estava segurando vai puxar, ele escolhe o ponto e ele vai também passar pelo mesmo exercício. Num segundo momento desse exercício, ele vai voltar à primeira dupla e ele vai fazer sem o pano, como se ele estivesse puxando esse pano. Desse pano, ele vai criar uma carcaça. E aí eles vão começar a andar por esse espaço cênico, né, a sala de aula, e vai deixar a emoção vir. E aí eu vou dando os estímulos. Se está com frio, se está calor, se estão com fome, se estão com sede. Cada um no seu exercício individual vai descobrindo o que essa carcaça que ele criou pode trazer de personagem para ele. Já tive experiências que surgiram personagens, vários personagens, muitas coisas diferentes. Depois de um determinado tempo, o que é que eu peço? Para eles começarem a criar um som. Como seria a voz desse personagem? Que som esse personagem faria? Que barulho ele faria? Será que ele faria barulho? Será que ele falaria? Será que ele soltaria um som animalesco? E nessa pesquisa de personagem vai surgindo coisas anormais. Personagens geralmente monstruosos, geralmente não humanos. E nesse momento eles vão experimentando e vão desenvolvendo esses personagens e a emoção vai vindo. E a emoção nasce de fora para dentro. Então aí que ele começa a colocar sentimento, aí ele começa a criar situações para esses personagens. E aí depois volta por meio do meu instrumento musical, geralmente um tambor ou um bater palmas, eles neutralizam e aí eles andam pelo espaço normalmente, né? Como sempre aquela coisa, uma linha estivesse puxando a cabeça para cima, uma linha puxando os pés, e aí eu bato de novo no instrumento, eles voltam para o personagem rápido, por quê? E aí eu bato, eles desmancham novamente, eu bato, eles voltam, só que como eles fizeram o Suzuki anteriormente, então essa mudança rápida, ela fica mais fácil, então ela vem organicamente, ela vem espontaneamente, e ele começa a ver que o seu corpo dá possibilidades para ele, sugere muitas possibilidades, então ele vê do que o seu corpo, quando eu falo ele, gente, é ele e ela, o ator e a atriz, tá? Do que o seu corpo é capaz. Então, há casos que os personagens se tornam saltitantes, se tornam fortes, se tornam
com movimento pesado ou com movimento leve. Aí cada um vai descobrindo o que o seu corpo é capaz. E nesse interim é que vem as emoções. Por isso que eu digo, é a construção de fora para dentro, né? E toda essa primeira parte da minha aula, usando essas técnicas, tanto do Grotowski, tanto do Suzuki, e algumas coisas de Klaus Viana, né? Que eu trabalhei algumas técnicas como ator do Klaus Viana, e eles começam a ver que há outras possibilidades além do texto, além do estudar apenas o texto ou a pesquisa histórica ou a pesquisa da Gênese, que é importantíssima, fundamental, que tanto é que o Stanislavski na sua última etapa de vida foi trabalhar as ações físicas e meio que, não vou dizer que ele aboliu toda a técnica anterior, mas ele passou a trabalhar um outro método, né? Então, acabou este primeiro momento, para-se a aula, todos sentam, eu divido em subgrupos e vou trabalhar as improvisações. Geralmente eu trabalho a improvisação de cara, a improvisação direta, onde ele não vai poder fazer gesto indicativo, ele não vai poder falar e ele não vai poder fazer teatro. E o que ele tem para trabalhar? O corpo. Então, se ele tem vontade de rir, ele vai rir de verdade. Se ele tem vontade de chorar, ele vai chorar de verdade. Se ele tem vontade de contracenar com o outro, pegar e brincar de rodopio na sala, ele vai brincar de rodopio na sala. Essa a gente chama de improvisação direta. A partir da improvisação direta, isso tudo é feito no decorrer do meu curso, ele vai desenvolver a sua habilidade em improvisar, principalmente corporalmente falando, né? Depois eu entro com outras improvisações, com tema, improvisações com objetos, até que entram improvisações com cena, e aí que nós vamos entrar no contexto, depois de algumas aulas, no contexto do título da videoaula: Solte a bruxa que existe em você. É dúbio, né? Porque o que é soltar a bruxa que existe dentro de você? É liberar, né, seus desejos, suas vontades, sua desinibição, sua espontaneidade. E por que eu coloquei este nome? Fiz uma associação. E eu descobri também que é uma maneira de aproximar quem não conhece ou que conhece pouco do universo shakespeariano. Como é que eu fiz? Eu comecei a trabalhar, depois de passar toda essa etapa, né, que isso leva alguns dias, eu apresento a cena das bruxas, a cena 1, que é uma cena curtíssima, do Macbeth, de William Shakespeare. Né, todos sabemos, William Shakespeare, o dramaturgo inglês, que o maior dramaturgo de todos os tempos, do período do teatro elisabetano, e que ele escreveu várias tragédias, sonetos, comédias, peças históricas, e ele escreveu uma tragédia em 1606, de nome Macbeth, no qual existem 3 bruxas que vão revelar o destino daquele oficial, daquele general, que ele vai se tornar rei, que aí entra toda a questão da tragédia, que ele vai, pela ganância, ele acaba matando o rei, enfim. E aí, se tornando rei, e um tirano, dizem que é a peça mais temida, ou mais tenebrosa, ou mais sombria, né, do Shakespeare. Eu acho uma tragédia maravilhosa, né? Inclusive trabalhei muito já com meus alunos a tragédia inteira. E aí eu dou esta cena um dia, que eles imaginam que vão fazer uma improvisação, eles fazem essa cena das bruxas. Eles anotam o texto, como o texto é muito curto, eles anotam o texto e criam
essas cenas. Então a turma vai dividida em grupos de 3 e vão criar essa cena. E qual é a vantagem de trabalhar com a cena das bruxas? Você pode criar uma bruxa no gênero que você quiser, você pode criar uma bruxa no formato que você quiser, você pode criar uma bruxa nova, velha, animalesca, feminina, masculina, monstruosa, com a voz que você quiser, uma bruxa mais estereotipada como teatro para crianças, ou uma bruxa mais séria. Então, com essa carcaça que eles criaram, no desenvolver da oficina, no desenvolver do curso, eles vão improvisar e vão criar essa cena. E aí eles decoram, porque é uma cena muito curta, a cena 1 é a abertura do espetáculo, cada bruxa deve ter 3 falas no máximo, e aí eles fazem essa cena. E aí vão encenar um grupo, né, para o outro grupo. Um grupo para o... E não acaba aí, porque num dia eles fazem isso, depois mistura-se os alunos, né, fazem novos subgrupos e vão criar novas bruxas e vão ou experimentar trabalhar com as bruxas que ele não tinha trabalhado na outra improvisação, na outra aula. Uma vez essa cena 1 estando bem encenada, ou quase bem encenada, ou entendida, e isso leva algum tempo, eu parto para a cena 3, que é uma cena um pouco mais longa, e é uma cena que uma das bruxas tem como a gente fala no teatro, um bifezinho, né? Um solilóquiozinho, mas é um trecho grande. E então, a bruxa que falar vai ter mais texto. E é um contato, geralmente, dos alunos, dos jovens atores, com um texto, né? Com um texto teatral. E já começa com um texto riquíssimo, né? Do Shakespeare, do William Shakespeare. Então, eles trabalham essa cena 3. E a vantagem da cena 3? Nessa cena 3 eles vão trabalhar a mesma coisa até criar a cena, fazer a encenação mesmo. Só que essa cena, ela não para apenas nas 3 bruxas. Tem a chegada do Macbeth e do Banquo, o seu colega de militar, né? Então, é o primeiro encontro do Macbeth com as bruxas. Então, nesse interim do curso, o que eu fiz? Eu já aproximei os alunos do universo shakespeariano, Nesse interim, eu pedi, e eu levo também, que eles lessem o texto na íntegra. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai fazer uma leitura de texto. Vou tirar uma aula para fazer essa leitura de texto da tragédia, que não dá para ler numa aula só. Então, vou fazer uma leitura e eles cada qual vai distribuir os personagens para conhecer a história. E aí, dentro desse personagem, dessa mesma carcaça, vou repetir depois dessa fase umas outras improvisações, novos exercícios corporais, novos exercícios de descobrimento da carcaça. Para quê? Para criar os outros personagens da tragédia. Então, quando um dos alunos ou aluna, diferente do gênero, assume o papel do Macbeth ou do Banquo, ele também vai ter uma carcaça corporal. Então, essa improvisação, essa cena, ela vai sair da normalidade. Não vai ser aquele teatro padrão. E sim, esses personagens vão ter um corpo, vão ter uma voz e vão ter um gestual próprio, que aí eu vou aprimorando e vou trabalhando essas cenas. Então, vou trabalhando a cena. Aí depois de um tempo eu retomo a cena 1, mais uma vez, ou 2, quantas forem necessárias. Para quê? Para que essas bruxas realmente criem vida. E a vantagem dessa técnica é que
ele pode experimentar coisas novas. Então, ele vai experimentar coisas novas e de repente desenvolver outros personagens, outro tipo de bruxa, né? O importante dessa técnica é sair da normalidade. É o que eu falo. O ator, a partir do momento que ele faz as primeiras caminhadas no espaço cênico, as primeiras caminhadas no palco, ele deixa de ser uma pessoa normal, que diz respeito aos padrões sociais. Eu quero dizer o seguinte, é que ele vai passar a enxergar o mundo com outros olhos, né? Com um olhar mais crítico, e vai começar a entender o porquê das coisas, né? O porquê do seu movimento, o porquê que seu corpo fala, porque que ele vai descobrir coisas, por exemplo, em que uma caminhada diferente pode trazer uma emoção diferente. Ele vai descobrir que ele parado num lugar, ou a maneira que ele cruza uma perna, ou a maneira que ele corre e pula, ele está usando partes do seu corpo que ele não usava, ou descobrindo que aquela musculatura da perna, ou do braço, ou mesmo das costas, ou mesmo do abdômen, ele vai, como é que se diz, criar e dar possibilidades dele sair dessa normalidade, né, de ser monstruoso no sentido bom da palavra, né, então de sair de um trabalho de uma pessoa plena que anda, ou de uma pessoa normal, quando eu digo normal no sentido que não tem essa consciência corporal. Então a partir destas técnicas, o que eu vou propor? Eu vou propor que ele, se a gente for fazer uma montagem teatral, que ele carregue, que ele aprenda a trabalhar com essa técnica. Então isso vai facilitar demais para ele criar esses personagens, né? Paralelamente, tudo isso, eu falei até agora da questão corporal, músculo, carne, mas não entrei na questão vocal. Eu deixei para falar agora, para a gente falar em separado. Essa aula, depois que eu passo por toda essa técnica do Grotowski, da dança da brasa, retomando, dos exercícios do Tadashi Suzuki, né, das fotografias, né, ou mesmo dos exercícios de movimento, ou de força, ou de planos do Klaus Viana, nós vamos trabalhar a técnica vocal. Então eu passo a trabalhar exercícios de técnicas vocais voltadas para o ator, onde ele vai aprender a projetar a voz sem gritar, onde ele vai aprender a articular melhor, né, a sua fala, e conseguir falar um texto de 1h15, 1h30, sem perder a voz e com a voz articulada, com a voz projetada. Juntando essa questão corporal da criação da personagem por meio do movimento corporal com a técnica vocal, ele já tem dois elementos que vão dar um peso a ele na criação da personagem. Então esse personagem vai vir muito mais forte, muito mais verdadeiro. Paralelamente a isso, claro que isso não interfere e não impede, nem deve impedir que ele trabalhe a questão da literatura, que ele trabalhe a questão de saber o autor que ele está trabalhando, no caso aqui das bruxas, William Shakespeare, de saber o contexto histórico que viveu Shakespeare, do contexto histórico e tempo que foi escrita a tragédia, porque ele escreveu a tragédia em 1606, mas a história não passa em 1606. Como Hamlet ele escreve
também no período do teatro elisabetano, mas a história acontece na Idade Média. Então, esse jovem ator, ele paralelamente ele vai trabalhar isso, toda essa questão corporal, improvisações, técnicas de voz, de corpo, mas ele também vai trabalhar o lado da literatura, vai trabalhar o lado da poesia, vai trabalhar o lado da história. E por quê? Porque aí na hora que ele desenvolver, realmente criar esse personagem, estou dando o exemplo aqui do Solte a Bruxa que Existe em Você, porque nós estamos trabalhando no universo shakespeariano. Poderia ser o Rodriguiano, poderia ser o Duval de Viana Filho, enfim, outro autor, outro período, outra escola literária. Esse personagem vão ter o que é o primordial no teatro, que é a verdade cênica. Então, vão ser personagens verdadeiros, com uma força dramática muito grande. E ele vai aprender que as suas, aí a gente vai voltar lá para Stanislavski, ações físicas vai levá-lo à emoção, à verdade, à existência real desse personagem. Mas ao mesmo tempo ele vai saber que passou da coxia, ou acabou o espetáculo, acabou a peça, acabou a cena, acabou o improviso. Ele é o ator, ele é a atriz, né? Então ele não precisa, ele nem deve levar esse sofrimento para casa, ou, né, toda vez sofrer para fazer uma cena difícil. Então ele vai desenvolver essas técnicas por meio de que vai conseguir chegar nisso, né? Essa questão das carcaças, retomando um pouco a técnica que eu trabalho, essas carcaças, elas vão dar muita força para essa atriz e para esse ator, né? Então ele vai, como é que se diz, desenvolver esses personagens, as suas personagens, de uma maneira muito, muito verdadeira, sem sofrimento, né? E outra, paralelamente, ganhando a consciência corporal, força física, preparo físico. Por quê? Para aguentar a fazer um espetáculo. Porque o que a gente percebe hoje, que muitos atores, e eu digo atores profissionais, né, eles não têm o peso ideal de aguentar fazer um espetáculo de 1h30, 2 horas. Então você vê que a gente percebe que é uma falta de preparação física, né? É uma falta de preparação corporal, física, porque eu às vezes traço esse paralelo. Bom, teatro é jogo, né? Então eu brinco às vezes até com meus alunos, eu faço uma comparação bem na brincadeira mesmo com um atleta, né? Um atleta de futebol, um atleta do atletismo. Se ele não desenvolver as técnicas, ele não consegue. Então, o que eu busco nos meus cursos, nas minhas oficinas, é que esse ator, essa atriz, desenvolva essas técnicas, priorize a sua consciência corporal, priorize a sua saúde corporal, o conservar o corpo, né? Isso, quando eu falo isso, é a questão da voz, a questão do corpo, para poder ele ter esse preparo, essa força para poder pegar qualquer personagem. Aqui eu citei, por isso que o nome da videoaula é Solte a Bruxa que Existe em Você, brincando com esse jogo de palavras, né? E ao mesmo tempo trabalhando com as bruxas do Macbeth, do Shakespeare, e ao mesmo tempo aproximando este aluno, este jovem ator do universo shakespeariano, mas com qualquer personagem. Então, no teatro para crianças, como na tragédia, como um teatro adulto, como uma comédia, ele vai, como é que se diz,
desenvolver as técnicas e vai conseguir atingir o seu objetivo. E o personagem vai estar pronto na estreia? Não. Ou quase pronto. Óbvio que esse personagem vai amadurecer conforme for ficar em cartaz, conforme for apresentar, conforme ele for amadurecer. Porém, ele vai chegar para essa estreia muito bem preparado. Muito bem preparado. E dono de si. Dono de si. Então, no palco, esse ator, essa atriz, ele vai dominar esse palco. Por quê? Porque ele já passou pela noção de espaço, pela noção de planos, teve um trabalho físico de boa qualidade, teve um trabalho vocal de boa qualidade e um trabalho literário de boa qualidade. Porque aí entra o trabalho de pesquisa do ator, que também fazemos esse trabalho em conjunto. Mas ele vai estar preparado e o espetáculo vai ter um corpo, um elenco todo formado por essas técnicas, desse laboratório, essa coisa laboratorial, ele vai ser uma célula pulsante. O espetáculo ele vai ter uma linguagem, ele vai ter uma força, ele vai ter uma unidade, ele vai ter uma unidade, ele vai ter uma força. E ele vai chegar a um ponto em que, mesmo porque essa é a magia do teatro, nem todas as apresentações são iguais e nem devem ser iguais. Nem todo público, nem toda plateia é igual. Cada noite é um público diferente. Cada noite você vai pegar um tempo diferente, você vai pegar um clima diferente, você vai pegar um sentimento dos atores e das atrizes diferente. Porém, se esse ator, se essa atriz está com essas técnicas bem desenvolvidas, com esses personagens bem criados, dominando o seu papel, o espetáculo atinge um mínimo técnico. Então a gente trabalha para ele não passar de um nível para baixo. Então, mesmo um dia que, fazendo paralelo novamente com um jogo, o time não jogou bem, mas ele teve um nível mínimo técnico. Ele teve um nível mínimo técnico que ele não passa para baixo. E o ator não pode se deixar e se permitir a isso, porque o ator, acima de tudo, ele é um atleta. Ele é um ser forte, ele é um ser diferenciado. Não estou dizendo que é melhor nem pior, mas é diferenciado para poder aguentar um espetáculo de 2 horas, principalmente espetáculos que exigem do seu corpo. Vou dar um exemplo, mas eu vou voltar para as bruxas do Macbeth. Você pode pegar um diretor que cria umas bruxas monstruosas, por exemplo, que fica o tempo todo no plano médio, ou andando de cócoras, ou se arrastando no chão, ou saltitando, Eu já vi várias montagens do Macbeth e vi bruxas diferentes, Então até, inclusive já vi espetáculos onde a bruxa, todo o texto da bruxa ficou na mão de uma atriz só e ela foi as 3 bruxas. Mas aí é a opção cênica, Então, esse ator, essa atriz tem que estar com esse preparo pronto para entrar em cena, e passou da coxia, essa personagem vem. Essa personagem existe. Passou da coxia do palco para a coxia, para fora, a personagem ela se desliga. E é assim que tem que ser. Então, e às vezes você pega casos de você entrar por uma coxia, não passar pela rotunda por trás do teatro, você já mudou de personagem, você já entrou com outro. Então imagina o estado emocional que você sai, você tem que passar por um estado neutro, já trocar de figurino e já entrar com outro personagem, outro corpo, outra voz, outra emoção, outra idade, Aí depende o texto que a gente está trabalhando, ou se o ator dobra de personagem. Então, essas técnicas, elas vão servir para ajudar a desenvolver. Então, essa videoaula foi um pouco para falar sobre isso, foi um pouco para falar sobre essa técnica que eu desenvolvi há alguns anos. Na verdade, eu já trabalho dando essa oficina
e eu trabalho com o meu coletivo também desenvolvendo essas técnicas. Então, as atrizes, os atores do meu coletivo, a gente trabalha buscando sempre essa técnica e esse desenvolver dos personagens, para dar uma ideia de que não é necessário e não é obrigatório seguir aquela linha de primeiro texto. Não precisamos pegar em primeira mão o texto. Nós trabalhamos essa questão corporal e depois, sim, ao escolher o que vai se montar, aí a gente trabalha a questão da literatura, a questão do texto. O exemplo que eu dei é o exemplo que eu trabalho das bruxas, da cena 1 e 3 do Macbeth. Por quê? É uma cena que, cena 1 decora em minutos, né? Cena muito curta, e nisso já fazem a improvisação, já criam a cena, e aí vai aprofundando. Depois cada um faz sua pesquisa de figurino, sua pesquisa de maquiagem. Depois na cena 3, idem, e é fácil, entre aspas, a partir do momento que você tem a técnica, a partir do momento que você desenvolveu os personagens, para poder fazer o resto do espetáculo, ou mesmo pegar outros personagens. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado. Meu nome, vou repetir, é Marcelo Costa. E foi um prazer participar desta videoaula pelo PROAC Expresso Lab 42 2020. Então, muito obrigado e grato. É isso.